Ótimo. Olá, pessoal, uma boa noite. Estamos aqui para dar início a esse semestre, a disciplina História da Filosofia Contemporânea, né? E eu dou as boas noites, né, aos colegas, Matheus, Carlos, Alisson, Kelly, os demais ainda estão chegando. E eu vou ler para vocês, inicialmente, a ementa aqui da disciplina, e aí a gente começa a tratar, né, dos conteúdos dessa disciplina nesse semestre, né? Eu passei os textos para vocês pelo WhatsApp, o livro, né, que a gente vai começar a trabalhar, e aí a gente, inicialmente, vai trabalhar com a questão da teoria crítica, né, Escola de Frankfurt. Vou inverter aqui a ementa e eu vou ler a ementa para vocês, né, mas eu dar uma visão geral da disciplina e especificamente o tema, acho que a gente vai começar a tratar hoje. Então, veja, a partir dos principais problemas levantados pelos filósofos do século XIX, né, problematiza o conceito de razão e modernidade, né, que se constitui nas principais abordagens filosóficas na contemporaneidade, né, tendo como elemento de estudo positivismo, neopositivismo, as obras de Marx, Nietzsche e Freud, do existencialismo, a repercussão do marxismo e das filosofias da linguagem, da filosofia analítica, a importância, né, da teoria crítica, da Escola de Frankfurt, que está como aqui um dos últimos tópicos da ementa. E eu vou inverter essa ordem, mas aí a gente vai trabalhar em outros momentos, né, com alguns autores, inclusive, que são filiados à teoria crítica. Por exemplo, uma obra que eu costumava trabalhar nessa disciplina é a obra O Discurso Filosófico da Modernidade do Habermas, né? Porque ali, se vocês puderem ter essa obra, e quem quiser ir fazendo alguma leitura, ela é muito importante, né? Principalmente para tratar dessa relação entre razão e modernidade, né? Porque o Habermas, no Discurso Filosófico da Modernidade, ele vai justamente partir, né, lá no início da obra de Hegel, né, e também Max Weber, né, mostrar essa relação, né, entre a razão e modernidade, né. Então, eu costumo também fazer uma relação, né, em relação a essa temática, trabalhando os vários autores, né, vários filósofos, né, inclusive filósofos, como a própria ementa coloca aqui, né, a partir de problemas levantados por filósofos, né, não só da nossa época, né, mas modernos, e trabalhar, abordar ou problematizar essa questão da razão, né, e da modernidade, né, que se constituem das principais abordagens, né, da filosofia contemporânea, né. Então, vejam, a filosofia moderna, ela vai colocar justamente a questão da razão, né, como um paradigma central, né, na época moderna. A razão, a racionalidade, ela vai justamente servir como fundamento para toda a crítica, né, do pensamento anterior e de eras anteriores, né. Então, a racionalidade, né, ela é inclusive entronizada como uma espécie de deusa lá na França, né, e você vai ter os autores fazendo a crítica, né, inclusive, principalmente do período anterior à Idade Média, né, como uma época de trevas, né, e aí você tem a Aufklärung, né, o iluminismo, né, o próprio Kant escreve uma obra chamada O que é o Iluminismo, né, o que é a Aufklärung, né, e você tem toda uma crítica feita à superstição, né, ao papel da autoridade, né, no, no, em tempos anteriores, né? E você tem a única autoridade vai ser a autoridade aqui da racionalidade, né, da razão. Só que na época moderna, essa questão da racionalidade, ela está atrelada à questão, a um outro ponto central, né? Uma coluna da modernidade, que é a questão da subjetividade, né?
A era moderna, né, é uma época, como vai colocar Descartes, né, tudo que precisa, né, ser legitimado, ser fundamentado, né, tem que partir, né, da própria racionalidade. E essa racionalidade, ela está atrelada à questão do sujeito. Você vê nas meditações metafísicas, no discurso do método, Descartes ele está justamente mostrando, né, colocando em dúvida todas as coisas, né, e ele vai justamente fundamentar depois a própria racionalidade de uma forma puramente racionalista, porque ao colocar todas as coisas em dúvida, né, o sujeito pensante, né, o cogito, né, que ele chega ao final, né, com essa expressão cogito ergo sum, né, o eu penso, né, o cogito, ele se dá conta de que ao colocar todas as coisas em dúvidas, existe uma única, digamos, verdade, uma única coisa que você não pode colocar em dúvida, que é o fato de que ao colocar em dúvida todas as coisas, né, você está pensando, né? E ele aí vem com essa expressão, né? Penso, logo existo, né? Vocês lembram da expressão de Agostinho, né? Penso, logo sou, né? Agostinho falava tal de uma forma, digamos assim, do ponto de vista epistemológico, né? Um pouco diferente em relação à forma como Descartes se apropria, utiliza, né? Essa questão do cogito, né? Mas o cogito cogito ergo sum, aqui vai servir justamente como fundamento do ponto de vista epistemológico, né, do ponto de vista da teoria do conhecimento, né, como fundamento de toda a racionalidade. Então, veja, essa, essa, essa é, digamos assim, a questão. Boa noite, Padre Eliel. Então, Boa, começamos aqui. Esse é o nosso colega do mestrado que vai nos acompanhar aqui. Eu sou orientador dele no programa aqui do mestrado e ele vai acompanhar também a nossa disciplina, né? Tem uma disciplina obrigatória, né? É docência, né? E ele vai nos acompanhar, né? O Matheus também é aluno orientando, só que da graduação do PIBIC, né? E o Padre Elielton é orientando aqui do mestrado. Então, os demais colegas, né, estão aqui e fiquem à vontade depois para dar as boas-vindas aí aos colegas, né? Então, veja, nós partimos, então, dessa questão da ementa, né, a partir dos principais problemas levantados pelos filósofos modernos, né, problematizar o conceito de razão e modernidade que se constitui nas principais abordagens filosóficas da modernidade. Eu falei aqui de autores que a gente vai trabalhar, Marx, Nietzsche, Freud, nessa disciplina que seria fundamentos, assim, digamos assim, de uma forma, e a própria teoria crítica, né? Mas veja, tudo está um pouco interrelacionado, como eu disse para vocês, a obra do Habermas, o discurso filosófico da modernidade, ela vai partir justamente dessa relação entre razão, né, entre racionalidade e modernidade, e mostrar, né, justamente esse percurso, né, partindo do Hegel, do Weber, né, e eu estou aqui tentando fazer uma recapitulação, né, do pensamento moderno. Você tem Descartes, né, a partir do discurso do método, das meditações metafísicas, que vai justamente fazer uma crítica em relação ao pensamento anterior e às épocas anteriores, né, colocando a questão da racionalidade atrelada à questão da subjetividade, como eu disse para vocês. Então, Descartes fundamenta toda essa questão do conhecimento de uma forma racional, né, de uma forma puramente racional, né? Então, o indivíduo, ele coloca em dúvida todas as coisas, né, lá no discurso do método, as meditações metafísicas também, e aí você vê que lá no final, né, ele, ao colocar em dúvida todas as coisas, ele se dá conta de que, ao duvidar, ele está pensando, né? Então ele chega à expressão, né? Penso, logo existo, né?
ou como dizia Agostinho, lá penso, logo sou, né, um autor medieval, né? Só que aqui você tem um paradigma totalmente diferente, né? E a questão dessa relação entre conhecimento, né, puramente racional e subjetividade, colocado como algo, né, paradigmático da modernidade. Por outro lado, os outros autores, né, os empiristas também vão colocar essa questão do conhecimento de uma forma diferente, né, mostrando que a experiência ela é importante, né, para que o indivíduo ele conheça as coisas, né. Então, você tem, por exemplo, o próprio método, diferentemente desse método dedutivo de Descartes, você tem um método indutivo, né, empirista, no qual as coisas elas são analisadas, né, digamos assim, de uma forma, né, localizada ou a partir, né, do particular se chega ao universal, né, aquela ideia de que ao analisar caso por caso todas as coisas você chega a uma ideia geral, né, então Popper depois, é claro, vai questionar isso, né, e, e outros autores, mas aqui no caso, Kant é um dos melhores autores, a crítica da razão pura, para justamente tentar resolver algumas das questões colocadas pelo racionalismo e empirismo, né? Então, Kant vai mostrar que a experiência ela é essencial, né? Mas a experiência sem a razão para conectar, fazer todas as articulações, digamos assim, de um ponto de vista racional, né, e universal, né, ela é importante, né, porque a experiência sem a razão é cega, né, Kant vai colocar dessa forma, né, e o conhecimento sem a experiência, ele também é complicado, né, você falar de um conhecimento sem experiência, né, porque seria um conhecimento puramente metafísico, mas mesmo as questões que você imagina de uma ordem metafísica, né? Se você pensa num unicórnio, né, mas existe a ideia de cavalo, de chifre, né? Se você pensa em determinadas coisas do ponto de vista metafísico, mas tem sempre algo do ponto de vista, digamos, material, que levou a você pensar, né? O criar determinadas coisas do ponto de vista, por exemplo, da imaginação e tal. É claro que existem, Kant vai colocar a questão da alma, a questão da liberdade, de Deus, né, como questões metafísicas, né, que aí você, mesmo não tendo como provar, mas elas são importantes do ponto de vista da razão prática, né, do ponto de vista ético, do ponto de vista, né, da liberdade do indivíduo, né, a ideia de Deus, a questão que eu falei anterior, né, deu um branco. Foi a outra coisa que eu falei? Foi a liberdade, Deus, né? Aí, a Tá falando questão de da Deus, alma. Da alma. experiência. Da alma. Então, veja, todo esse conhecimento, né, ele vai ser retomado por Hegel, também na fenomenologia do espírito, né, a parte da consciência. A fenomenologia do espírito, ela é compartimentado em várias partes, né, um pensamento escrito de uma forma dialética, né, forma diferente, mas você tem, por exemplo, a primeira parte, a questão da consciência, é justamente a consciência do indivíduo, né, ou o saber do indivíduo sobre as coisas, de um ponto de vista externo. Depois você tem a consciência de si, né, um saber voltado para a relação com outra consciência, né, de um ponto de vista intersubjetivo, a razão, o espírito, né, são momentos da consciência até chegar à, à consciência, né, que chega a essa relação absoluta, né, entre sujeito e objeto, né. O conhecimento do absoluto é justamente essa relação, né, do sujeito que também se sabe objeto, né, que se identifica como objeto, mas que se concebe como espírito, né. E aí
em outras aulas, em outros momentos, eu coloquei que justamente é esse saber, né, que vai servir, por exemplo, para a filosofia prática de Hegel, né, a filosofia do direito, né, lá a consciência ela já se sabe espírito, né? Então essa relação entre sujeito e objeto ela já está ali dada, né, naquele momento. Eu não vou entrar aqui nessa temática, né? O Elielton está trabalhando justamente com a filosofia do direito, né? E a gente talvez em outro momento vocês podem até expor seus trabalhos aqui, né? O Matheus está trabalhando com Foucault, né? O Carlos está com um projeto aí no mestrado, mas é sobre Foucault. O Alisson e a Kelly eu não sei, né? Rousseau, Mas, meu Rousseau. como, Carlos? Rousseau, Ok. Rousseau, contrato, né? Oh, Rousseau, Social. desculpe, Rousseau. É, Foucault é o Matheus, né? é. Carlos Rousseau, o Elielton Hegel. Né? Então, veja, partindo dessa questão da relação, né, entre os conceitos de razão e modernidade, né, o Habermas lá, por exemplo, na, na filosofia, no discurso filosófico da modernidade, ele vai mostrar, né, a importância, por exemplo, tanto de Hegel como de Weber, né, nesse, porque o Hegel ele coloca justamente a subjetividade como uma categoria central da modernidade, né? Mas aí ele vai fazer críticas em relação à forma como a questão da subjetividade foi trabalhada por outros autores, né? E ele vai trabalhar de um ponto de vista intersubjetivo. Só que Habermas, ele tem uma visão que o Axel Honneth também segue, que, no meu entender, ela não é a visão, só atualmente o Axel Honneth se deu conta de que não é por aí, né? Porque, por exemplo, lá no, no, na obra de Habermas, lá já sobre a questão da reconstrução do materialismo histórico, ele vai colocar, dizer que Hegel ele tem uma preocupação lá na fenomenologia, antes da fenomenologia, nos escritos de Jena, com a questão do sujeito, ou da intersubjetividade, ele cita lá a questão do trabalho, da interação da família, mas que o Hegel maduro, por exemplo, lá da filosofia do direito, ele vai voltar justamente, e a partir da própria fenomenologia do espírito, existe uma guinada onde ele vai se voltar para uma filosofia do sujeito, né, colocando a questão do sujeito, da subjetividade como algo central. E não é por aí, né, porque o próprio Axel Honneth depois, no, no, na obra dele, eu estou vendo aqui, porque ela está aqui em cima da minha mesa, o eu e o nós, né, está aqui em inglês, ela, the I in we, né, como ele colocou, como ele publicou em inglês, né, o eu no nós, ele vai se dar conta, né, dessa questão do Hegel, né, que o Hegel trata a questão da intersubjetividade e ele nunca deixou de trabalhar essa questão, né, na fenomenologia do espírito. Ele vai mostrar o papel da consciência, né, que é voltado para as coisas, né, externas, mas a consciência de si é justamente essa relação intersubjetiva. Mas depois o sujeito se concebe como razão e depois como espírito. Espírito é justamente o mundo, a consciência que se compreende como mundo, né? E na filosofia do direito, essa relação ela continua. O sujeito se compreende como mundo, porque ele já é espírito, né? Eu estou até pensando a gente fazer aqui esse semestre, eu já tinha conversado com o Elielton e, e outros colegas, e vocês estão convidados a participar, a gente fazer uma semana sobre a filosofia do direito de Hegel, porque está completando 200 anos, né? E como a gente é um autor que a gente tem colegas trabalhando aqui no mestrado e eu mesmo estou orientando, a gente seria bom trabalhar, que é um autor muito trabalhado e sempre foi muito trabalhado pela filosofia contemporânea, né? Muito importante. Então, veja, na filosofia do direito, essa consciência ela se compreende já como espírito.
o espírito subjetivo que se compreende como espírito também objetivo. A consciência que se compreende como um mundo que ela, né, ajudou a construir, que ela faz, né, constrói. Espírito é justamente isso, no sentido hegeliano, né? Existe a ideia, o conceito de espírito subjetivo, objetivo e absoluto, né? Mas na filosofia do direito, que trata justamente do espírito objetivo, há essa relação, essa inter-relação entre subjetividade e objetividade, né? Entre o sujeito que se compreende como um mundo, né? Então, veja, Hegel é importantíssimo, então, nessa relação e nesse desenvolvimento posterior da filosofia contemporânea, né? Então, veja, a gente também, eu disse para vocês, que a gente vai trabalhar com outros autores, né? O Marx, o Nietzsche, o Freud. Esses autores, eles são importantíssimos, né? Para a filosofia contemporânea, porque justamente essa relação de um sujeito, né? De um sujeito soberano, né? Que é capaz de, do ponto de vista epistemológico, do ponto de vista político, do ponto de vista do conhecimento, de uma forma geral ético, né? Ele é que se coloca como a base de todos esses saberes, né? As teorias justnaturalistas são teorias onde coloca os sujeitos atomizados que vão, através de um contrato, criar o Estado. A filosofia kantiana, que é uma revolução do ponto de vista da ética, né, na época moderna, ela vai colocar o sujeito como esse que é fundamento da ética. É um sujeito, é uma consciência subjetiva que se dá, né, na forma de um imperativo categórico, né, uma norma universal que ele vai seguir como racional, né, e que tem que ser universalizada, né, para todos os sujeitos, né. A ética, eu falei, né, a questão política, a questão epistemológica, né, que é a própria relação sujeito-objeto, né, que é colocado dessa forma, né. Então, veja, na época contemporânea você vai ter um autor que, mesmo sendo kantiano como Habermas, vai colocar essa universalização da ética em outro paradigma, que é o paradigma da linguagem, e não de um sujeito monodológico, né, que se dá uma norma universal, né, na forma de imperativo categórico, se dá, né, parâmetros que a própria sua racionalidade subjetiva coloca e universaliza, né? Então, veja, eu disse, então Marx, por exemplo, Marx vai criticar, vocês conhecem toda a crítica, por exemplo, dele a Hegel, né, em relação ao saber e a filosofia moderna, ao liberalismo e tal, a ideia de contrato, a ideia, né, toda a crítica que o Marx vai fazer, né, mesmo se apropriando de Hegel, e colocando a partir do paradigma pessoal dele, o materialismo histórico, ela vai, né, seguir um outro viés, né, vai abalar esses fundamentos de uma filosofia do sujeito. Nietzsche também, né, faz toda uma crítica dessa subjetividade, né, coloca o saber e a questão da verdade como formas que estão, digamos, comprometidas, né, a partir da própria vontade de poder, né, que o sujeito tem. Então, o Nietzsche faz toda uma crítica. O Freud, justamente, vai partir também de outro paradigma, né, não é o paradigma de um sujeito que se considera consciente de tudo e livre. Não. O sujeito, ele nem é livre, né? Ele tem pulsões inconscientes, né? Tem uma série de, digamos assim, de problemas, de questões pessoais que são resultados de toda uma experiência histórica de vida desse sujeito e que estão lá, né, encrostados, digamos assim, ou escondidos, né, que estão muito além do que sua própria liberdade ou sua própria consciência podem se dar conta, né? Então, a questão do inconsciente, né, essa divisão de ego, né, superego, o isso ou o id, né, como foi traduzido
na época em inglês, né, justamente mostra que a consciência, o ego, né, é apenas a pontazinha do iceberg, né? Mais de 90, muita coisa, né, do sujeito, ele não se dá conta do ponto de vista consciente, né? Então, a, a contribuição do Freud ela é muito importante, da psicanálise. E aí, por fim, a gente chega ao tópico, ao ponto, digamos assim, da aula de hoje, que a gente vai começar a fazer toda uma leitura da teoria crítica, né? Por quê? Porque aí a gente vai mostrar a influência desses autores dentro do âmbito da teoria crítica e os vários filósofos contemporâneos, dentre eles Habermas, Axel Honneth, né? E aí a gente vai partir lá do início, né, da teoria crítica, né, da fundação do Instituto de Pesquisa Social, né, da Escola de Frankfurt, né? E aí a gente vai fazer toda esse percurso histórico, né, e trabalhar com questões como a Escola de Frankfurt trabalhou, né? Então, essa relação, por exemplo, entre psicanálise, né, marxismo, né, Freud, Nietzsche, Marx, são autores importantíssimos, né, Hegel para a Escola de Frankfurt, justamente para fazer uma análise do presente. E qual é a preocupação inicial da Escola de Frankfurt, assim como foi, já que ela se coloca como, inicialmente, né, a ideia era justamente devido à influência do marxismo, né, naquela época vocês sabem que depois da Revolução de 1917, criaram-se dois blocos, né, depois você tem todo um bilateralismo, né, em termos mundiais, do ponto de vista da geopolítica, né, União Soviética e Estados Unidos, e há toda uma luta, uma briga em termos de hegemonia mundial para quem vai se tornar, digamos assim, o grande vencedor, né, nesse jogo geopolítico, né, nesse tabuleiro, né, desses dois grandes global players, né, como diria o próprio Habermas, né, nas análises que ele faz do ponto de vista geopolítico e da sua filosofia do direito internacional, né? Então, ou da política internacional, das relações internacionais. Então, veja, qual é a, a crítica que esses autores da Escola de Frankfurt vão fazer também em relação à própria filosofia moderna, né, o pensamento moderno. Um dos diretores, né, o primeiro grande diretor de expressão da Escola de Frankfurt, o Horkheimer, né, que depois vocês sabem que a Escola de Frankfurt ela vai ser criada lá, né, na Alemanha, e aí você vai ter a ajuda de judeus, né, ricos, né, e que tem uma tendência esquerdista, né, e tem toda uma formação, né, e uma simpatia com o marxismo, né, mas são muito ricos, né, e eles chegam como a família, né, né, que vai financiar a Escola de Frankfurt, né. Então você tem esses autores querendo criar inicialmente um instituto marxista e depois eles chegam a cogitar vários nomes e no final fica, né, Instituto de Pesquisa Social, simplesmente, né, e depois, com a ascensão de Hitler, né, que passa a perseguir os membros da Escola de Frankfurt e os judeus de uma forma geral na Alemanha, ela migra para outros estados, para outros países, né, para a Inglaterra, para a França, né, para alguns países lá europeus e acaba se instalando em Nova York, né, nos Estados Unidos. Você tem, eu estive lá em Nova York, você tem a Universidade de Columbia, né, que acolheu, né, esses autores, a Escola de Frankfurt, né, atrelada inclusive à própria Universidade de Columbia, na época que eles fugiram, né, do nazismo, e que até hoje tem uma vinculação, né, e uma importância muito grande, né, não só para aquela cidade, né, de Nova York, mas para todo
o pensamento americano, né, para todo o país. Então, você teve lá nos Estados Unidos a influência, por exemplo, de autores como Marcuse, como o Erich Fromm, né, na psicanálise, né, vários grandes filósofos da escola de Frankfurt que estiveram lá, né, e tiveram uma importância muito grande. Mas, Professor Francisco, até o hoje, presidente da sim, Alemanha, o presidente da Alemanha pós-guerra, que fez a recuperação econômica da Alemanha, ele era da escola de Frankfurt, né? Tá me fugindo o nome dele aqui agora. Um- eu não Ah, tenho... Sim, pois não. foi o presidente que assumiu logo depois da queda de Hitler e conduziu a Alemanha até a década de 60. Rock? Sim. Gadamer, não. É, Gadamer era um piloto. Qual é o nome dele? eu sei que teve um deles, eu acho que talvez tenha sido até esse, né, que foi assassinado, né, e tal. Mas não foi, acho que não foi esse presidente aí que você está falando. Não me foge, né, as leituras que eu fiz, essa sua... Mas a gente pode investigar melhor essas questões e nas próximas aulas a gente pode colocar essa questão para você, né, esse dado aí, né, esse fato específico, né, de que um presidente alemão foi da escola de Frankfurt, né. Eu sei que a escola de Frankfurt, ela tem uma expressão muito grande, né, depois, né, e você tem, por exemplo, grandes filósofos como o próprio Habermas, né, que o Partido Verde na Alemanha, né, e todo o pessoal, o Habermas dava palestras, né, e tinha toda uma influência do Habermas, por exemplo, dentro, né, do Partido Verde, né, do Partido Social Democrata lá alemão, né. Então você tem até hoje uma influência tanto na Alemanha, né, lá em Frankfurt, como nos Estados Unidos, né, na Colômbia, como eu falei, em Nova York, né. E eu estava até vendo esses dias, eu acabei conseguindo o livro do Bernard Haku, né, lá de... Adenauer. Hum? Sim, Conrad Adenauer. 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 É. É bom saber, eu vou ver essa questão que o Adenauer, eu não sabia que ele tinha feito parte da, da escola de Frankfurt, ele foi Não, influenciado, né, eu tô e teve uma perguntando isso, relação. não sei não, é. Mas é bom, eu vou dar uma verificada nisso, né? Esse fato aí, né? Eu sei que o Habermas, ele tem uma ligação depois muito boa, né, com os políticos do Partido, né, Verde, do Partido Social Democrata alemão, né? E eles têm uma influência muito grande, né, num determinado período. E também pouco tempo, né? E o Habermas, ele tem uma influência muito grande, né? Nesse meio. Até as questões de União Europeia, né? De constitucionalização do direito internacional, dessa questão dos blocos, tudo isso também sofre uma influência na Alemanha também muito forte do Habermas, né? Do ponto de vista não só intelectual, mas do ponto de vista político, né? Então, veja, voltando à questão lá da escola de Frankfurt, né? Dessa questão da modernidade, da racionalidade, né? Como eu disse para vocês, a preocupação da escola de Frankfurt é justamente, e a gente vai aqui trabalhar vários textos, né? A dialética do esclarecimento, né? Dialética negativa, vários textos da escola de Frankfurt, sem falar que o próprio Horkheimer, né? Ele escreve lá um texto, né? Falando da diferença da teoria crítica, né, em relação à teoria tradicional, né? E depois se torna, digamos, o pontapé inicial, né, da teoria crítica, né, dessa relação e toda essa discussão posterior também, né, dessa retomada. Mas veja, eu tinha dito para vocês, né, que o pessoal da escola de Frankfurt, né, eles migraram para os Estados Unidos e lá eles passaram a ter, né, uma influência muito grande, né, no contexto lá americano. Em relação à escola de Frankfurt,
né? Vai ser muito importante essa discussão, né, e a análise que esses autores vão fazer em relação à crítica deles, né, em relação à própria filosofia moderna, esse paradigma, né, da subjetividade do sujeito, devido à influência que eles sofrem, como eu disse para vocês, da psicanálise, né, especificamente de Freud, né? Então, você tem textos do próprio Freud, né, falando, por exemplo, da, da questão do líder, né, da aquela questão do o texto que ele trata, por exemplo, até a própria origem, digamos assim, da sociedade, da moralidade, né, onde os filhos matam o pai, né, e proíbe o incesto, né, e passam a devoram, né, o pai, né, e também a questão do parricídio, né, a questão do da proibição do incesto, como eu coloquei para vocês, né, toda aquela análise dos textos, digamos, mais sociais de Freud faz, né, e você tem também a análise que o próprio Freud faz em relação à questão do líder, né, foi muito usado aqui, né, desde da subida de Bolsonaro aqui por alguns psicanalistas e filósofos lá de São Paulo, o Vladimir Safatla, aquele outro lá que me bateu aqui o nome dele, que é psicanalista mesmo, é o me veio a cabeça o Zizek, o Paulo Arantes, não, é o ele tem até um site aqui no YouTube, né? Ele é psicanalista Tá propriamente. na ponta da língua. Também, não sei quem é. Pois é, aquele senhor lá, ele faz uma série de. Ele faz uma relação e até entraram lá no site dele. Estou até no site fazendo uma série de críticas, né? O pessoal relacionado, os apoiadores, né, de Bolsonaro. Eu estou aqui com o nome dele no livro. Do Christian Dunker, né? Isso mesmo, isso. Com alguns livros dele aqui em cima da mesa. Pois é, e o Christian Dunker faz toda uma análise, né? Baseado no texto de Freud, né? E aquela relação que o Freud faz, né, das massas em relação ao líder autoritário, toda aquela questão. Né? E ele fez uma série de críticas ao atual governo, e aí algumas pessoas ligadas a adeptos, né, do governo atual não gostaram muito, né, entraram no site, no YouTube, fizeram uma série de inclusive ameaças, né, parece críticas e ameaças, né, assim, em relação à posição como ele estava analisando, né, a questão do governo atual. Então, veja, do ponto de vista da relação da subjetividade ou do sujeito, você tem a análise aí de autores, né, que trabalham com a psicologia ou propriamente com a psicanálise, a Escola de Frankfurt, que a gente ainda vai trabalhar melhor isso aqui, e você tem autores, né, e aí no caso, na época, principalmente o Freud, né, mas aí você tem o Erich Fromm, né, que é da Escola de Frankfurt, que é um psicanalista, muito famoso nos Estados Unidos, né, e aí você tem uma análise mais sociológica também, filosófica, política, né, por outro lado, né, o Marx serve de base. E eu estava falando para vocês que eu ultimamente assisti uma palestra do, do Bernard Hacourt, né? O livro dele, Teoria e Praxis, né? Onde ele vai justamente tentar recuperar toda essa... Esse livro dele foi escrito agora há pouco tempo, eu estou com ele aqui, acabei de ler, né? Onde ele vai... Eu li e vi umas palestras, né, dele, né, em inglês, né? Ele falando lá, assisti as palestras dele, e ele
E ultimamente eu peguei o livro dele e acabei fazendo uma leitura, né, onde ele vai justamente mostrar essa peculiaridade, né, do método ou da teoria crítica, né, que é uma preocupação não só do ponto de vista da teoria, né, mas com a questão da praxis também, essa ou a prática, digamos assim, política, né, como os autores desde o início da Escola de Frankfurt tiveram uma preocupação. Vocês lembram que eu disse para vocês que eles têm uma influência marxiana forte lá no início. É claro que depois a teoria crítica ela vai assumir um posicionamento diferente, né? Então, a influência de Foucault depois vai ser muito grande, né? A influência de outros autores, né? Na época do movimento estudantil, você vai ter o próprio Mao Tse Tung, né? Você vai ter influência de outros autores, um revisionismo, né, em relação ao próprio marxismo, ao próprio Marx, mas no início lá, desde o início, eles também têm essa postura, né? Não é o marxismo tradicional, né? Aquele indivíduo, digamos, dogmático do ponto de vista do marxismo oficial russo, né? Da posição da União Soviética, né? Digamos assim. É, os autores da Escola de Frankfurt, como eu disse para vocês, muitos, a maioria é judeu, né, são judeus, e eles vêm de famílias muito ricas, né? Eles acabaram se dedicando à pesquisa, à livre docência, né? E mas a visão, mesmo na Alemanha, né, com a influência marxista, ela nunca foi aquela visão do marxismo ortodoxo, né? E aí, no texto que eu estou falando aqui para vocês, do Bernard Haku, né, que justamente pertence a toda essa. É um cara novo ainda, né? Está vivo, foi advogado, era advogado, muito atuante nos Estados Unidos, mas Coloque um esse vídeo grande no grupo, intelectual. senhor. Coloque Hum? esse vídeo que você assistiu no grupo, o link. Tá tudo em inglês, viu, Não é. cara? Sem legenda. Mas eu posso colocar. Você pode entrar com o próprio nome dele, é Bernard, pode colocar aí no seu computador, no YouTube. Bernard, termina com D, né? Bernard Haku, H-A-R-C-O-U-T. Bernard Haku, né? Entendeu? Aí, o livro que eu estou falando é Teoria Como é H-A, H-A-R-C-O-U-T. sim. Bernard Haku, né? Vou até É olhando novo aqui ainda. no YouTube se eu não coloquei. É isso mesmo. Bernard, Bernard, e depois Harcourt. Qual é o nome da palestra, doutor? Bernard, bote o nome Bernard Haku, aí bote Teoria e Praxis, né? Teoria e Praxis, Ah, é o tá. livro dele. É o livro dele. Deixa eu ver É aqui uma o que é das. prático, né? O que é prático? Teoria e Praxis. Tá? É Critique and Praxis. Critique, Critike, Critique, and, tá, não tá o I não, tá aquele símbolo, né, do I, usado em companhia, né? Critique and Praxis. Ah, Price and Critic, né? Praxis, Aí tá numa mesa Praxis, com um monte de gente, né? Praxis, Tá. sim. Aí você vai ver vários. Esse livro é o último livro dele, né? Que ele vai. Eu só Ele, achei ele- legendado, viu? achou ótimo. Aí você vai colocar. Ele, inclusive, ele parte da visão marxiana, né? De que o pensamento, quando ele critica Hegel, né? Os filósofos
Lembra lá dos aforismos a Feuerbach, né? Os filósofos se preocuparam em interpretar o mundo, né? Agora é a época de transformá-lo, né? Então ele uma das frases do Bernard Haku é justamente, né? Can critical theory change the world, né? A teoria crítica pode mudar o mundo, né? Ele vai perguntar, né? Can critical Vou colocar theory no grupo. change the world? The world? Who? World. Entendeu? Aí ele vai justamente colocar, olha, porque foi justamente ele escreveu esse texto na época que o Trump ainda estava no governo, né? O governo Trump, né? E a principal preocupação dele é como articular as esquerdas, os intelectuais e várias pessoas nos Estados Unidos para derrubar o governo Trump, né? Então, ele vai se preocupar, ele diz, olha, a, a principal preocupação da teoria crítica hoje tem que ser mudar o mundo, né? Change the world, né? Então, ele vai mostrar, fazer toda uma análise, né, dos vários momentos da teoria crítica, né, da primeira geração, né, então lá da influência Horkheim, Adorno, todo esse pessoal, Marcuse, Walter Benjamin, né, o Vental, né, o Eric Fromm, que eu falei, né, vários autores aí, né, que eles têm na primeira geração, né, que aí criam um instituto de pesquisa social, né, final da década lá de 20, depois 30, década de 30 e tal, aí eles, depois que o nazismo, né, 33, por aí, o partido nazista sobe na Alemanha, começam a ser perseguidos, né, e depois até a ida para Nova York, né, e aí depois retornam, né, para a Alemanha. A gente vai trabalhar isso aqui de uma forma mais... Esse texto que eu passei para vocês, do Martin Jay, né, ele vai mostrar esse percurso. Se vocês puderem ler o primeiro e o segundo capítulo para a próxima aula, porque eu também não gostaria de me demorar muito nesses textos, né? Vocês sabem que eu leio muito rápido e esses textos que eu passo, eu aproveito para ler, né? No dia de hoje, que é o dia da aula, eu passo o dia todo lendo, né? O capítulo, ou os dois capítulos, ou o texto que eu passei. E aí, na próxima semana, eu gostaria que vocês lessem, né? Eu vou até abrir aqui o texto que eu passei para vocês, eu gostaria que vocês lessem a... foi contemporânea. Eu tinha entrado aqui no de filosofia política, no grupo. Eu gostaria que vocês lessem o primeiro e o segundo capítulo, né? Que é esse aqui, esses dois, né? O início da escola de Frankfurt, como a gente está relatando aqui, né? A ida lá para os Estados Unidos, e depois a gente vai trabalhar justamente a questão da gênese da teoria crítica. O primeiro, ele está em espanhol, né? La imaginación dialéctica. O primeiro capítulo, La creación del Institut für Sozialforschung, né? O Instituto de Pesquisa Social, e sus primeiros anos em Frankfurt, né? Como eles... E o segundo é La Gênesis de la Teoria Crítica, né? Aí a gente, se puder. Depois o terceiro vai falar da psicanálise, né? O quarto dos primeiros estudos sobre a questão da autoridade, né? Depois o Instituto e a sua análise do nazismo, né? A teoria estética e a teoria crítica da cultura das massas, a obra empírica do Instituto durante a década de 1940, e até hacia uma filosofia da história, né? La crítica de la ilustración, né? Então, na próxima semana, eu gostaria que vocês lessem até o capítulo 2, que é a Gênese da Teoria Crítica, né? Desse último livro que eu passei. O primeiro, vocês ficam aí com ele, mas eu vou preferir que a gente siga a leitura do 2. Quem quiser ler o outro também, não impede, vai ter mais conteúdo, né? Quem quer fazer um trabalho, por exemplo, sobre a Escola de Frankfurt, esse outro texto que eu passei para vocês, ele também
eu não gostei muito, assim, mas vou ser sincero, né? Mas vocês podem, se quiserem, né? Podem lê-lo, né? Ou trabalhar com ele, né? Que foi esse do Rolf Wirgeshaus, né? A Escola de Frankfurt, né? Eu não gostei muito, não, né? Escola de Frankfurt, História, Desenvolvimento Teórico, Significação Política. Tá, eu vou até apagar aqui que eu não tenho interesse de trabalhar com ele. Eu prefiro esse outro texto, né, que eu passei agora do Martin Jay, né? E aí a gente vai fazendo umas considerações e como primeiro tópico, né, como primeiro assunto assim da nossa disciplina, a gente vai começar e aí tem vários autores que vocês já conhecem, né? Eu já dei aula para vocês. O Axel Honneth, a gente já trabalhou várias obras dele, né, em aulas anteriores, que atualmente justamente recupera a importância do Hegel, né, essa relação entre psicanálise, né, e aí o papel do Hegel, Hegel de Jena, mas também o Hegel da filosofia do direito, né, agora, para mostrar a importância do ponto de vista intersubjetivo dessa relação entre subjetividade e sociedade, mas também o próprio Habermas, né, que a gente também já chegou a trabalhar, e eu comecei a aula falando justamente dele, do discurso filosófico da modernidade. Mas a teoria da ação comunicativa, né, que é muito importante na análise do Habermas, né, e os vários autores, né, eu espero que, como aula introdutória, a gente possa ter mostrado o norte que a gente vai dar à disciplina, né? E aí vocês ficam agora livres para me fazer pergunta e a gente conversar. Mas veja, a teoria crítica, né, a Escola de Frankfurt, ela tem abordagens diferentes, né? Vocês vão ver que partem lá principalmente de Adorno e Horkheimer, né? Do texto lá do Horkheimer, né? Teoria tradicional e teoria crítica, mas aí você tem vários outros textos que a gente vai trabalhar aqui sobre a questão do autoritarismo, sobre a questão das massas, né? A própria dialética do esclarecimento, que é bem interessante, né? Tanto o uso de Freud como a análise da época, né? E vários autores, né? Que a gente também falou aqui, né? Do Marcuse, do Eric Fromm, né? Do Benjamin, né? Walter Benjamin, O Eric Fromm, a gente vê ele em Medicina Legal, Bruce. Ah, é? Ele tem um livro, Anatomia da Destrutividade Humana, eu acho. Esse livro é interessante. Esse livro eu lembro que o professor passou na época. Franklin Bezerra é um psiquiatra. E aí Rapaz, a gente poderia ler até esse. Me lembre depois para eu colocar esse livro aqui para a gente trabalhar nessa disciplina, porque é interessante fazer a leitura do Eric Fromm, né? Em contraposição a Freud, né? Ele faz até umas críticas em relação a Freud, né? Porque ele considera a perspectiva freudiana muito biologicista, né? Assim, e aí é importante, me lembre desse texto, coloca aí no grupo agora, por favor, trabalhar, professor, lembre de trabalhar o texto do Eric Fromm, né? O livro é grande. É Tem uns grande, números. mas aí eu leio, se vocês não conseguirem ler, eu nunca li esse texto, vou ser sincero, eu gostaria de ler agora, eu leio e É repasso para vocês. aquela parte ali de criminologia, criminosos de sangue, criminosos biológicos. Uhum. É, foi comentado até sobre o Maníaco do Parque na época. Eu tenho ele, eu vou até anotar aqui no grupo, né? É, Eric Fromm, Anatomia da Destrutividade Humana. Eu vou botar. É que o Zap tá nesse celular aqui. bote, anatomia. Eu encontrei ele em inglês aqui, em espanhol. Eu tenho ele há muito tempo. Até ali, procurando. Tá aqui, encontrei aqui no. Eu encontrei para vocês aqui no Google, né? Não estou conseguindo abrir a página. Ah, mas está aqui. É um texto bom para a gente, quando começar a trabalhar algumas temáticas, a gente trabalhar aqui também, né?
entendeu? Aí serve porque esses textos a gente vai ter, eu como disse para vocês, em uma semana já está lido e falado, né? Eu não sei vocês, né? Cada livro desse, esse que eu passei para vocês agora também tem 500 e tantas páginas, mas na próxima aula a gente parte para essa análise da questão da teoria crítica, depois vai ver outras questões e eu encerro daqui a umas 2 aulas, né? Entendeu? Eu sou muito rápido, né, nas leituras, mas já que você tocou nesse texto aí do, do Eric Fromm, é o momento de eu ler. Eu não li. Eu li comentários, né, a respeito dele, né? Eu li vários comentadores fazendo uma relação dele com Freud, né? Outros autores, mas me interessa. Eu gosto de ler textos que ficaram, né? É o momento de. Ver se eu encontrei ele em inglês aqui, para eu ler em inglês, que eu prefiro. Ok, pessoal, vocês têm alguma pergunta? A gente, se não tiverem, eu vou parar a gravação para a gente resolver algumas questões da disciplina. E aí, Professor, eu não sei se o senhor conhece aquelas palestras do Marcos Nobre, do marxismo na teoria crítica, aquelas coisas todas. esse senhor, esse filósofo que você está falando, Marcos Nobre, brasileiro, ele é um dos caras referências aqui, né, no Brasil, um cara muito bom. A teoria Mas eu confesso que eu nunca assisti, nunca li nada, né, assim, a respeito. Eu estou trabalhando aqui por conta própria, essas questões da escola. Talvez seja o momento, padre, de a gente As pegar palestras, esses caras. Ele é da Ele escola do trabalha saber, com né? isso muito bem. Esse Marcos Nobre é da. Ele Sei é que ele é muito da bom, esse cara, né? Ele trabalha muito bem com essas a escola questões. Centro do Saber, né? Lá eu acho que ele é da área de Campinas. Isso. É, Lá de Campo, né? É, É, eu tô aqui, é bem conhecido ele. Inclusive, é muito famoso. ele é, escreveu um artigo aí sobre o Bolsonaro, sobre essa loucura toda, e acho que não vai ser tão fácil, não, aí, tirá-lo ano que vem. tem umas palestras bem interessantes sobre marxismo na teoria crítica. Aí trabalho próprio nesse início ali, Walter Benjamin, aquele texto de Walter Benjamin de crítica do poder, crítica da violência. É um artigo bem interessante também, né? Legal, padre. Vocês podem também trazer contribuições. Vocês sabem como eu trabalho, né? A gente vai trabalhando aqui na disciplina, e aí eu gosto muito da participação, né? Assim, nota não é um problema, né? O problema Eu vou colocar tudo lá no grupo. o problema é não participar, né? Assim, a participação é importante, né? Para a gente obter a nota, né? Assim, porque é uma forma de mostrar que vocês estão lendo os textos, né? Aí tentem, quem tiver problema assim, for um pouco tímido, tenta uma vez ou outra participar, assim, para mostrar que está acompanhando os textos, entendeu? Mas esse texto aí, viu, é, nosso ilustre, nosso ilustre jurista aí, tá colocado aqui, viu, para a gente ler, viu? O do From, né? Da anatomia da destrutividade humana, porque, como eu disse para vocês, eu li comentadores e fazendo relação dele com Freud na crítica, mas não li o texto dele mesmo. Eu tenho esse texto baixado, eu lembro aqui no meu computador, no meu Google Drive. Vou procurar e repassar para o grupo depois. Já fica aí para quando a gente for terminar a leitura desse do Martin J, a gente já passa para trabalhá-lo e em seguida a gente dá continuidade ao nosso programa. Pessoal, boa noite. Eu vou terminar a gravação, mas não saio não, viu? É só porque
Como vocês não têm muita coisa assim para perguntar, para discutir, eu vou interromper a gravação e aí a gente continua aqui na sala para resolver algumas questões da disciplina, tá?